Paz de Deus, meu nome é Verônica, moro na cidade de Ibotirama, estado da Bahia. Quero contar o meu testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Tenho ouvido muito testemunho do canal Comunhão com Deus e senti de contar também o meu. Irmãos, quando Deus me chamou nesta graça, Deus me chamou no ano de 2013. Eu sou nova na graça, mas dou graças a Deus. E de 2013 para cá, Deus tem feito grandes obras na minha vida, muitas obras. Então, irmãos, eu não servi a Deus, nesta graça, mas Deus teve a misericórdia, me chamou de uma maneira muito especial. Eu não vou contar assim todo o começo, como foi, porque tem várias partes assim, muito delicadas, como Deus chamou, mas foi muito bonito. Eu nunca pensei de eu ser uma serva de Deus, uma crente evangélica, não, nunca pensei isso. A gente era assim mais, sabe? Então, eu até contendia também. Então, Deus, na sua misericórdia, eu tinha muito zelo das coisas de Deus, mas não tinha entendimento, né? Mas aí Deus achou graça. E um dia eu queria servir a Deus. Às vezes eu achava bonito, eu via os crentes assim, aqueles crentes bem crentes, que eu não sabia nem de que aonde servia a Deus, e eu dizia assim, como que esse povo consegue ser crente, e crente mesmo? E aí, irmandade, Deus um dia achou graça, E eu falei com Deus que eu queria servir Ele, Mas eu não sabia onde, como, de que maneira, Mas que o meu desejo era servir a Deus, ser uma serva de Deus, uma crente, Obediente, com doutrina, E aí, irmandade, Deus me chamou, me mostrou esta graça, que eu não estou contando como foi que Deus me mostrou esta graça, mas foi uma grande obra quando foi para Deus me mostrar essa graça também, muito grande a obra, que eu não vou falar aqui. Se um dia Deus me der a liberdade de eu falar, eu conto, E o canal também aceitar. Então, meu esposo, ele não gostava de crente. Ele não gostava, ele nunca imaginava de um dia eu ser crente. E aí Deus me chamou, E eu me batizei. Ele um dia falou para mim, cuidado, você vai ser crente? Você pensa primeiro. Você pensa, porque crente tem que ser crente. Crente tem que ser crente, porque a gente vê os crentes como as pessoas muito, sabe, respeitadas, muito direita, sabe? Aí ele falava assim comigo, E às vezes, quando a gente não tem entendimento, acha assim que os crentes, eles excluem as pessoas da vida deles, mas não é assim. Então, aí chegou o dia, Eu comecei a congregar, Foi uma obra, Deus ter me levado para a igreja, Que eu não estou contando ainda esta obra. Eu comecei a congregar e daí eu pedi o batismo. Aí eu convidei toda a minha família. Convidei a minha família para ir no meu batismo.
Muitos foram da minha família, muitos foram. Eu comecei a congregar, ninguém da igreja, pouca gente me conhecia. Na igreja eu conhecia também pouca gente, porque é uma cidade pequena, de pouca irmandade, né? E eu conhecia poucos irmãos ali, e poucos irmãos também me conheciam. E aí, minha família, alguns de minha família foi para o meu batismo, assistiu o meu batismo. Eu me batizei muito feliz, com uma felicidade muito grande no meu coração. Aí eu vim embora, terminou o culto, vim embora. Quando eu cheguei em casa, o meu esposo ribou a cabeça, olhou para mim e falou: Você batizou? Batizei. É, tô vendo você aí toda molhada. Muito bem, né? Aí eu também não falei nada, fiquei em paz. Aí quando foi no outro dia, irmãos, ele começou a mudar. Meu esposo começou a mudar. Ele já começou a ficar aquela pessoa frio, não conversava mais comigo, né? E aí foi passando, ficou uma semana sem falar comigo, começou a me criticar. Aí eu liguei para umas primas minhas, que elas moram em Remanso, né? Que elas são as servas de Deus. E eu falando com minhas primas, ela disse: Irmã, fique em paz. Se você trata o seu esposo bem, trata melhor agora. Trata melhor. E aí você não fala nada, né? Deus está nas mãos de Deus e ora por ele. E nós também vamos orar. E aí tá bom. Aí eu comecei, né, fazer, eu tratava ele bem, eu dou comida na mão dele, ponho a comida no prato, dou na mão, sirvo ele, assim, desse jeito, eu continuei fazendo melhor. E ele foi ficando assim distante de mim, foi se distanciando. E aí, Irmandade, ele foi ficando aquela pessoa diferente, né? Mas aí, irmãos, não demorou. Ele começou a entrar uma tristeza nele. E começou a entrar assim, uma enfermidade nele. Que quando ele ia trabalhar, quando começava a dar 5 horas da tarde, ele começava a ficar com o corpo tremendo. Ele disse que não sentia o coração bater. E aí ele começava a dizer que estava passando mal. Botava a mão no coração e ficava dizendo, botava a mão no pulso, que estava tudo parando dentro dele. E começava a passar mal. E aí, vamos, me leva para o hospital, me leva para o hospital. E aí a gente ia levar ele para o hospital. Aí o médico conversava com ele, ele vinha embora. Bom, aí ele chegava em casa, quando foi ali, foi passando dias, irmão, e ele todo dia a mesma coisa. Ainda era 5 horas, eu podia esperar, que ele pedia para levar ele para o hospital. Ele foi perdendo o sono, ele não dormia mais, não dormia, não conseguia dormir. Ele foi ficando assim, sem querer comer, ele disse que não sentia a comida bem no estômago dele. Ele dizia que ele estava com gastrite, que ele estava com câncer no estômago. Aí ele mandava eu fazer a comida sem tempero, sem sal, não botar, fazer a comida bem cozida para ele comer. Tinha vez dele mandar eu bater a comida no liquidificador, que ele disse que o estômago dele não estava aguentando. E eu, meu Deus, tem de misericórdia, Senhor. Irmãos, tinha dia que eu ia fazer a comida numa tristeza, chorando, porque a comida não tinha sal, não tinha gordura, não tinha tempero, não tinha nada na comida. E eu, Senhor, tenha misericórdia, meu Pai. E aí, mandado, ele não conseguia dormir. Quando foi um dia de noite, eu levei ele para o hospital. E ali no hospital, eu falei para ele: Você não aceita os irmãos ir lá em casa para fazer uma oração, te visitar, porque ele não queria ver, irmandade, nenhum irmão na frente dele, não queria ver. Aí ele estava assim meio já ruim, ele disse assim: faz o que você quiser. Aí eu disse: tá bom. E assim tem uns irmãos que conversavam comigo, eu comecei a ligar para esses irmãos, falar: ô irmãos, ora a Deus que meu esposo não está bem.
Quando os irmãos sentirem de fazer uma visita para mim, os irmãos vai. Tá bom, irmã, a gente vai orar. E aí, irmãos, quando foi um dia, tinha uma vizinha minha do meu bairro, do outro bairro que eu morava, que eu tinha mudado, que ela teve um AVC. Aí eu convidei os irmãos para ir visitar ela. Ela não era serva de Deus, não, mas eu tenho um carinho com todo mundo. Aí eu disse, vamos visitar, e os irmãos aceitou a gente fazer essa visita. Aí eu falei com meu esposo, eu disse, a gente vai visitar a nossa vizinha lá. Aí ele falou assim, você já vai andar mais esses crentes aí, cuidado. Eu disse, não, esses crentes são os crentes que você não se preocupa não. Eu não vou andar sozinha com o irmão dentro do carro. Ele vai estar com a esposa dele, ou com o filho, e não vai só um irmão, vai muita gente. Aí, como eu já tinha combinado com os irmãos, a gente foi. Aí lá os irmãos fizeram assim uma reuniãozinha na casa dessa vizinha. Aí eu achei muito bonita ali, eu nova na graça, achei muito bonita. Eu disse, ô Senhor, eu queria tanto fazer um culto lá na minha casa. Aí a gente veio, né? Quando a gente chegou, quando eu cheguei, eu falei com ele, eu disse assim, foi tão bonito lá, eu queria tanto fazer um culto aqui em casa. Meu esposo disse, aqui mesmo, não. Aqui você não vai fazer culto, não. Chamar esses crentes aqui para minha casa, não. Aqui não é igreja, você não já está indo para a sua igreja lá, fica lá. Não traga esses crentes para cá, não. Aí eu fiquei assim, eu disse, oh meu Deus, fiquei calada assim, sabe, irmãos, mas calada mesmo. Aí, meus irmãos, a enfermidade foi apertando nele, apertando, ó, irmãos, todo dia. Chegou um dia que ele estava tão ruim mesmo, que a gente levou ele para o hospital, o médico já estava enjoado da cara dele. O médico disse assim, eu vou te passar aqui uma injeção. Passou um diazepam, irmãos. E a gente veio desse hospital, quando ele chegou em casa, ele desmaiou. Desmaiou. E aí só deu conta, do sofá mesmo, a gente jogou ele na cama, pegou ele nos braços e botou na cama. Aí de lá da cama, ele dormiu a noite, dormiu o dia todinho, a noite toda, o dia. No outro dia, 5 horas da tarde, eu chamei ele. Chamei, disse, moço, levanta, toma um banho. E ele assim, todo bêbado, todo tonto. Aí ficou por ali, quando foi no outro dia, ele já pediu para levar para o hospital. Chegou lá no hospital, os médicos internaram ele. Botaram ele lá, disse, vamos deixar ele passar a noite aqui, vamos fazer uns exames nele. Aí fizeram os exames nele, e aí, quando foi de manhã, ele ficou lá deitado, apagadão, assim, todo triste. Ele não conversava com ninguém mais, ele não tinha alegria, ele não tinha, assim, já tinha parado de trabalhar, que ele não aguentava mais. Ele disse que era uma fraqueza, que não aguentava mais nada. Aí o médico, quando foi no outro dia cedo, o médico me chamou, disse assim, olha os exames dele aqui. Dona, os exames do teu esposo não deu nada. Teu esposo não tem nem anemia. Teu esposo é uma pessoa muito saudável. Disse, doutor, este homem vem para cá todo dia morrendo. Doutor, não, isso é coisa da cabeça dele. Ele não tem nada. Aí eu, tá bom. Fui lá, falei com ele, aí ele é mesmo, não tenho nada não, não. Tá bom, levantou, nós fomos embora. E eu cansada, estressada, irmãos. Aí ele veio todo animado nesse dia. Aí ele foi, eu disse, vai cortar o cabelo. Ele disse, eu vou na rua cortar meu cabelo. Foi cortar o cabelo. Eu deitei um pouco, irmãos. Deitei um pouco, eu estava muito cansada, muito cansada. Aí eu deitei, no que eu deitei, eu dei uma convulsão. E aí, quando eu acordei, já foi o pessoal do SAMU me pegando. Aí ele chegou, quando ele chegou, viu o carro do SAMU parado na porta, no portão. Aí ele se assustou de novo. Aí ele começou a ficar triste de novo, né? Mas aí me levaram para o hospital, depois eu voltei. Mas aí entrou a tristeza nele de novo. Aí ele disse que estava com câncer no estômago, aquela coisa toda. Aí marcamos uma endoscopia. Nós fomos fazer a endoscopia dele.
Irmãos, e aí fizemos essa endoscopia, o médico me mostrando assim, ele, a dor por ele lá, ele dormiu, eu fiquei olhando, o médico disse assim, olha, você tá vendo como está o intestino dele? O estômago dele está limpo igual um estômago de bebê, de criança, de um recém-nascido. Muito lindo, coisa mais linda como é que está esse estômago. Limpinho, ele pode comer tudo que ele quiser. Aí tá bom, peguei esse exame, quando ele acordou, falei tudo para ele, que o médico mandou, ele é mesmo, eu estou bem assim, eu disse, tá, você pode comer o que você quiser, não precisa aquela comida mais que você estava comendo daquele jeito. Aí pronto, ele ficou alegre naquela, daqui a pouco o homem tornou de novo, ficar ruim. Ficou esse homem de novo, não conseguia dormir, não conseguia dormir, não conseguia mais comer de novo. Eu, meu Deus do céu. Aí, irmão, entrou uma tristeza no coração desse homem de novo. Teve um dia que esse homem ficou tão triste que a gente disse, hoje ele não amanhece o dia de tanta tristeza. Aí minha mãe olhou assim para ele, deu para chorar, porque ela disse, meu Deus, uma pessoa tão trabalhador, e agora está assim uma tristeza dessa, comendo essas comidas. Aí pronto, irmãos, quando foi no outro dia, se foi numa sexta, quando foi no sábado, ele acordou de manhã, né? Acordou assim, que ele tinha passado a noite. Aí a gente já recebia visita de alguns irmãos, vinha, orava. No dia que os irmãos vinham orar, ele dormia bem. Teve um dia que ele não estava conseguindo dormir, aí eu não aguentava ficar com ele muito, eu dormia. Ele disse que ficava vendo eu dormindo. Aí ele até falou um dia assim, oh meu Deus, eu não sei orar, eu nem ajoelhar, eu não consigo. Mas eu vou te pedir aqui. E aí disse que na cama mesmo, ele disse que fechou o olho e falou com Deus em poucas palavras, alguma coisa. E deitou, irmãos. Ele disse que esse dia foi o dia que ele dormiu tão bem, dormiu igual o passarinho. Aí ele levantou no outro dia. Aí, irmãos, quando chegou esse dia, nesta sexta-feira, foi um dia que ele teve uma tristeza muito profunda, muito grande, porque ele começou, eu não estou contando tudo, mas mais para trás um pouco, ele ainda passou no CAPS, começou a passar com psicóloga, começou a tomar remédio de ansiedade, de depressão, e os remédios, uns davam certo, outros não davam certo, começou a passar com psiquiatra, e foi aquela coisa toda. E ele tomando esses remédios. E nada melhorava ele, remédio nenhum melhorava ele. Quando foi esse dia, ele, ele ficou nessa tristeza na sexta, quando foi no sábado de manhã, ele se levantou. Aí eu disse, moço, sai um pouco, vai conversar com seus colegas, com seus amigos lá, onde você... Aí ele saiu. Quando eu pensei que ele estava lá, ele já estava chegando. Não é? Já voltou. Ah, não tem uma alegria não, não tem uma alegria não. Não tenho conversa com ninguém, não tenho alegria, não encontrei ninguém. Aí voltou e deitou. Ele nem trabalhava mais, irmãos. Aí ele deitou, irmãos. No que ele deitou ali, ele passou uma horinha, bateu no portão da minha casa. Aí eu fui lá abrir o portão. Quando eu fui abrir o portão, tinha uns irmãos que tinha vindo de São Paulo, e eu fiquei numa alegria, porque minha felicidade era ver os irmãos dentro da minha casa, toda a vida até hoje. Aí eu abri o portão, os irmãos, eu disse, oh, glória a Deus, e abracei esses irmãos, como se eu já conhecesse esses irmãos. E aí nós entrou para dentro, aí eles entraram, ele já tinha chegado, ele saiu, mas Deus permitiu dele voltar, e ele voltou e deitado, aí ele levantou, os irmãos começou falar da palavra de Deus para ele e tudo. E tinha assim 2 irmãos de São Paulo e 2 irmãs, e os irmãos daqui. E aí eles pregaram para ele e tudo, aí o irmão, vamos orar e nós vamos embora. Aí nós foi orar. E Deus deu assim muitas palavras na boca do irmão, e Deus mandava falar, um irmãozinho idoso, ele tinha uns 80 e poucos anos. Deus mandava dizer que ia levantar uma bandeira naquele lugar. Deus vai levantar uma bandeira aqui.
Aí eles se levantaram e foram embora. Irmãos, não passou 15 minutos, bateu no portão de novo. Quando bateram no portão, eu fui lá abrir de novo. Quando eu abri, os mesmos irmãos. Aí eu disse, meu Deus, os irmãos, assim pensei no meu coração, esqueceram alguma coisa, que eles voltaram. Aí os irmãos disseram, ô irmão, nós voltou. Eu disse, ô irmão, glória a Deus, vamos entrar. Os irmãos entrou. Aí eles entraram e aí sentaram no mesmo lugar que nós estávamos. Nós tornou a sentar ali. Aí o irmão falou, irmã, nós voltou. Aí a irmã começou a falar. A irmã disse assim, irmão, eu voltei, pedi aos irmãos que me trouxessem aqui de volta. Por quê, irmão? Deus estava me mostrando a sua enfermidade e eu não falei. Só que quando eu cheguei ali, eu comecei a passar mal. Eu estava quase dando um infarto. E porque eu não tinha te dado o recado que Deus mandou. E se eu não desse, não voltasse daqui, eu tinha que voltar de São Paulo de novo. E eu peguei, voltei, pedi os irmãos para voltar. Aí ela falou assim, ó irmão, eu vou te falar o que Deus me mostrou. Eu olhei muito para você, não sei se tua esposa percebeu. Eu disse, não, irmã, não percebi. Eu olhei muito para você e eu perguntava para Deus, Senhor, Deus me dizia que você estava enfermo. Eu dizia, Senhor, onde é que ele está enfermo? Porque aparentemente a gente olhava, ele conversava e tudo, mas ninguém via enfermidade nele. Senhor, onde é que ele está enfermo, Senhor? Aí Deus mostrava para ele, falava, a enfermidade dele não está na carne, está na alma. A alma dele está morrendo. A alma dele está gritando, está pedindo socorro. Aí ela falava para ele, ó irmão, sua enfermidade, eu não te conheço, não sei da sua vida, não sei de nada. Mas o que Deus está mandando eu te dizer é isso. Que a tua enfermidade não está na tua carne. Você todo dia está no hospital, você todo dia está tomando remédio, está trocando de remédio. Mas a sua carne não está enferma. O que está enfermo é a sua alma. A sua alma está enferma. Está pedindo socorro, está gritando. Irmão, essa enfermidade é para a morte. Mas Deus manda te dizer, se você hoje aceitar a graça de Deus, irmão, pela tua salvação, você não vai morrer. Irmão, mas Deus dava muita palavra na boca desta irmã, muitas palavras. Eu comecei a chorar, os irmãos começaram a se manifestar e Deus começou a visitar todo mundo e ele começou a dar glória a Deus. Meu esposo começou olhando para aquela irmã e dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí ela falou para ele, porque ele tinha falado na primeira vez que ele estava, ele falou para os irmãos, olha, minha esposa aí já é crente, eu não sou não. Porque eu uso short, eu não uso calça. E eu vejo que esses crentes eles têm que usar calça direto, eu não uso. E aí Deus dava na boca da irmã dizer para ele, olha, você não se preocupa com um pedaço de pano que falta nas tuas pernas, que esse pedaço de pano Deus completa. Deus vai completar, não se preocupa com a roupa. Vai que Deus está te chamando do jeito que você estiver, do jeito que você está, pela sua salvação. Não se preocupa com vestir. E aí, meus irmãos, ela disse, o recado está dado e eu já estou indo embora. Aí ela se levantou, saudou e foram embora. Aí o meu esposo olhou assim para mim, ele disse que pensou na mente dele, ele disse que pensou, disse assim, se eu morrer, eu sei que Deus, eu estou nas mãos de Deus, então eu vou fazer o concerto com Deus. Pela minha salvação, porque mesmo que eu não saro dessa enfermidade, mas se eu morrer, eu sei que Deus está comigo. Aí ele olhou para mim e disse, hoje tem culto? Eu disse, tem. Ele disse, então nós vai. Eu disse, tá bom. Quando foi de noite, antes de eu me arrumar, ele já estava se arrumando. Aí nós foi para o culto, chegou lá, nós congregou, Deus mandou desde o hino, do primeiro hino até o derradeiro hino, a palavra, tudo, Deus mandando, falando com ele. Aí, irmão, nós congregou, ele não parou mais de congregar, foi congregando. Aí quando passou poucos dias, ele pediu o batismo.
Aí o irmão orou, Deus confirmou o batismo dele. Ele se batizou. Quando ele se batizou, que ele levantou das águas, que ele saiu, ele passou na casa do irmão, do nosso cooperador saudoso irmão Valdivino, que Deus já recolheu ele, e falou assim: irmão, eu quero um culto na minha casa. Louvado seja Deus, irmãos. O homem que não queria nem saber de culto na casa dele foi pedir. Aí, irmão, eu vou orar, né? Levar no ministério, nós vamos orar. Se Deus confirmar, a gente vai marcar o culto na sua casa. Ele disse: se for possível, todo mês eu quero um culto na minha casa. A Irmandade dos Irmãos orou a Deus e Deus confirmou o culto na minha casa. Na minha casa, Irmandade. Foi 3 anos de culto, todo mês tinha um culto na minha casa. Hoje Deus já preparou uma salinha do lado da minha casa, que esta salinha é uma grande obra, que se eu for contar aqui, eu passo o dia todo contando. Então, Deus preparou hoje uma salinha do lado de minha casa, que tem culto 2 vezes no mês, de 15 em 15 dias. E aí, Deus tirou o culto da minha casa e botou na salinha, que é do lado da minha casa, Irmandade. Foi uma grande obra que Deus fez, muito linda, muito bonita. E aí o meu esposo começou a estudar música, Deus preparou. Hoje ele é um músico na casa do Senhor, né? Toca trombone, louvado seja Deus. E aí veio as provas, né? A minha, graças a Deus, Deus me libertou dessas provas que foi com ele, mas Deus me deu a vitória, que foi de chamar ele na graça. Aí depois Deus chamou ele nas águas, ele é uma pessoa muito trabalhador, muito dedicada às coisas de Deus, assim. Daí a pouco veio a prova da, da necessidade material dentro da minha casa, Irmandade. Então, foi assim, Deus fechou as portas da minha casa, meu esposo parou de trabalhar, não encontrava mais serviço, né, para trabalhar. Ele é um grande pedreiro, antes dele acabar um serviço, Deus já preparava outro, o povo chamava ele, aquela coisa, então Deus fechou as portas. E a gente ficou por alguns dias, né, sem alimento dentro de casa. E aí assim, nós naquela prova, sem o alimento, né, sem nada, sem trabalho, faltou tudo, o que nós tínhamos tinha acabado tudo. Irmãos, a obra é muito grande, irmãos, muito grande. Eu estou abreviando muita coisa aqui, e muita coisa eu nem falei ainda, que logo assim que Deus chamou ele no batismo, Deus preparou o carro para ele, um carrinho para ele, Deus preparou terno, Deus preparou sapato, Deus preparou roupa. Meu esposo esqueceu da bermuda, ele não usou mais bermuda. Então Deus preparou tudo, Irmandade, para ele. Essa parte eu não tinha contado, e até carro Deus preparou para ele. Então aí veio essa parte, né, das coisas, da despensa fechada. E aí meu esposo ficou parado, não arrumava serviço, e eu clamando a Deus, e eu orando: Senhor, tem de misericórdia, Senhor, tem de misericórdia, o que está acontecendo? E tinha os cultos na minha casa, eu gosto de dar um lanche, daí a pouco eu já parei de dar o lanche, só dava um cafezinho com um biscoitinho ali, fiquei assim, mas pedindo Deus misericórdia. E foi por muitos dias, irmãos. Tinha dia que nós não jantava, nós almoçava, né? Não tinha janta, o almoço nosso era arroz com feijão. Às vezes faltava o feijão, era mais só o arroz. Eu tenho 4 filhos, né? Os filhos estavam todos em casa. Depois teve um dos meus filhos que arrumou uma esposa, botou dentro da minha casa, veio a nora também, e as portas se fecharam. E aí meu esposo até falou comigo: o que é que está acontecendo? Que eu tinha tanto serviço e agora não tenho mais. Eu fico em paz, vamos orar a Deus. E a molecada dentro de casa pedia comida e eu orava a Deus: Senhor, tem de misericórdia. Senhor, a gente ia congregar, saía da igreja com vontade de comer. Via cheiro de comida, via cheiro de espetinho assando, e eu tinha desejo de comer espetinho, tinha desejo de comer aquelas comidas que eu sentia aquele cheiro, vinha embora com aquele cheiro no meu nariz, assim, só clamando a misericórdia de Deus, irmãos. Teve um dia que eu chorei,
Ô, Senhor, tenha misericórdia. Um dia eu pedi café emprestado na vizinha, pedi café emprestado na irmã. E aí fiquei, mandado naquela situação, só clamando a Deus a misericórdia. Aí quando foi um dia, Deus preparou o culto aí, nesse culto, uma irmã pediu um hino, o hino 300, né? Tudo que nos falta, Cristo suprirá. E eu, naquele hino, eu senti que Deus ia fazer uma obra. Eu disse, oh, louvado seja Deus. Nunca tinha visto aquele hino, né? E aí veio aquele hino, tudo que nos falta, Cristo suprirá. E eu, louvado seja Deus, chorando. Aí, mandado, quando foi no outro dia, passou ali uns 2 dias, chegou uma irmã na minha casa com os irmãos de São Paulo. Nesse dia, eu tinha acordado de manhã, tinha sobrado meia panela de arroz de noite. E a gente comeu arroz puro, os meninos não quis, e sobrou meia panela de arroz. Meu esposo tinha arrumado um bico na casa de um irmão, de 2 ou foi 3 dias o bico, só que ele não queria pedir dinheiro adiantado, né? Lá, não queria pedir dinheiro adiantado, porque ele começou ali, né? Ninguém sabia da nossa necessidade, só Deus. E aí meu esposo, era uma distância muito grande, nós não tínhamos mais gasolina no carro, ele ia a pé com meu filho trabalhar, fazer esse bico e voltava a pé para almoçar, para ir de novo, muito distante, uns 5 a 6 ou mais quilômetros, eles andavam para fazer esse serviço. E aí esse dia tinha sobrado, me mandado meia panela de arroz, eles foram trabalhar, não tomava café, que não tinha. E eu botei esse arroz na mesa e falei assim de manhã, disse, Senhor, nós hoje vamos comer esse arroz, Senhor. Aí naquilo ali que eu deixei aquele arroz em cima da mesa, mandado, eu fui lá fora. Aí eu olhei para cima, falei assim, Senhor, prepara para mim hoje R$ 20, meu pai, me dá R$ 20, Senhor. E eu vou comprar desses R$ 20 o feijão, o óleo, porque R$ 20 dava para comprar ainda essas coisas mandaram. Eu compro o óleo, eu compro o feijão, eu compro o sal, eu compro o alho, nem sal, não estava tendo. Eu compro o sal, eu compro o alho, eu compro uma misturinha, Senhor. Aí entrei para dentro, aí voltei lá fora de novo. Aí eu olhei para cima e falei, não, Senhor, me prepara um menos R$ 15, Senhor, uns R$ 15 para mim hoje, que hoje eu... Aí eu compro o feijão, compro o óleo e compro um osso e põe no feijão e nós comemos com aquele arroz. Aí eu voltei para dentro. Pensei ali de novo, voltei para fora. Irmão, estava numa tribulação. Aí voltei para fora e disse, Senhor, me prepara R$ 10 então, Senhor. 10 reais. Eu compro o feijão, Senhor, e compro o óleo e faço o feijão, nós comemos com arroz. Aí entrei para dentro, mandaram, voltei para dentro de novo. Aí fiquei ali, voltei para fora. Ô, Senhor, então R$ 5. R$ 5 eu compro o feijão. Pronto, eu compro o feijão e faço com arroz e nós comemos. Aí não me conformei, irmãos, voltei para fora. E disse assim, oh meu Deus, então R$ 2. R$ 2 eu compro o ovo. Eu não como ovo, não, mas eu compro o ovo que der e meu esposo e os meninos comem com o arroz. Aí eu fiquei em paz aí agora. Aí quando passou ali uns 3 minutos, bateu no portão, fui abrir. Era uma irmãzinha daqui com os irmãos, com 2 irmãs e um irmão de São Paulo. Aí que elas vieram aqui para ver a salinha que Deus tinha preparado. De manhã, elas podiam vir de tarde, irmãos, ela veio de manhã. Aí ela entrou, fiquei contente, uma alegria, saudemos e tudo. Aí nós conversou ali, aí depois ela disse que ia embora, eu disse, vamos orar. Nós fomos orar, Deus deu uma oração para a irmã, mais uma oração, irmandade que expulsou a prova. Uma oração muito linda.
E aí nós levantou da oração, eles, vamos lá. E esse homem, tem um irmão que andava com essas duas irmãs. Esse irmão, ele era um irmão muito alto, forte, só que ele tinha um problema, irmão, ele era especial, ele tinha uma mente de criança. A mente dele era de criança. E aí esse irmão saiu, acompanhou as irmãs, acompanhei até um pedacinho, aí eu voltei, fiquei em pé na minha calçada, enquanto as irmãs, eu nem tive assim a força de vir, mas elas mostrar a salinha, elas entraram para ver a salinha e tudo, eu fiquei lá fora na calçada. Aí quando eu estou em pé na calçada, vem o irmão, esse irmão, um irmão grande, mas uma criança. Aí o irmão chegou assim, parou na minha frente e falou, irmã, eu ribei assim as vistas e olhei para ele. Ele pegou na minha mão e disse, a paz de Deus. Eu disse, amém, meu irmão. Ele disse. Aí eu senti alguma coisa na minha mão. Quando eu abri a mão, ele disse assim, ó, irmã, que Deus preparou para você R$ 50, irmãos. Deus preparou para você, irmã. Deus me mostrou, me fez sentir que a irmã está precisando. Eu disse, ô, irmão, irmão, tô sim. Deus sabe como eu tô. Irmão, Deus te abençoe. Ele disse, amém, irmã, eu estou sentindo que a irmã precisa. Eu disse, louvado seja Deus. Aí eles despediram de mim, irmãos, foi embora, eu entrei para dentro correndo, chamei minha nora, disse assim, olha o que Deus me deu hoje, preparou para mim. Ela disse que foi de R$ 50, eu pedi para Deus hoje 20, pedi 15, pedi 10, pedi 5, pedi 2 e Deus me preparou 50. Aí eu, vamos comprar tudo de coisa, nós comprou, pedi. Comprei peixe, comprei feijão, comprei arroz, comprei açúcar, comprei tudo, Irmandade. Fiz ali uma comprinha todinha, aqueles R$ 50. E aí a comprinha chegou na minha porta, eu fiz a comida, botei uma mesa, arrumei a mesa, botei tudo bonitinho. Quando meu esposo chegou, olhou para a mesa e falou assim, oxe, o que foi aqui? Tem um banquete aqui hoje. Eu disse, tem, hoje tem banquete que Deus preparou, louvado seja Deus. E, irmão, é obra linda demais. E aí nós comeu assim, naquela felicidade, naquela alegria, encheu todo mundo, se saciou, até os bichinhos que tinha perto se saciou tudo. E a gente dando glória a Deus. Daí a pouco ele terminou aquele bico lá, Deus já mandou, né, irmãos? Deus já mandou aquele dinheiro, e ali daquele dinheiro a gente já tinha ali aquelas coisinhas ali. Aí agora a gente já foi guardando para pagar as dívidas. Daqui a pouco chamou ele na prefeitura para trabalhar. E ali da prefeitura, Irmandade, a prefeitura encheu o tanque de gasolina do carro dele, que só não botava mais porque o tanque não cabia mais gasolina, Irmandade. E nós ali, porque Deus chamou ele, chamou eu nessa graça, mas graças a Deus, eu louvo e glorifico a Deus que nós levamos muitas almas para a casa do Senhor, no carrinho que Deus tem preparado para nós. Muitas almas nós levamos, Irmandade. E aí, Irmandade, quando nós já estamos ali pensando que nós estamos supridos de tudo, Deus disse assim, ainda não parou não. Quando eu estou ali, passou uns 5 dias que eu estou na minha casa, a gente já tinha as coisinhas dentro de casa, para um carro na minha porta, aí me chamaram, eu fui lá, chego lá, falou, é Verônica? Eu disse, sim, é Verônica. Aqui é a rua assim, assim, eu disse, é. Ele disse, então, ó, essa compra que mandaram para você, irmãos, um carro cheio de compra, irmãos, cheio de compra, vocês acreditam? E eu, meu Deus, mas quem mandou essa compra para mim? Ele disse, mandaram, e é para você. Eu disse, como você... Não, aqui seu nome e tudo. Eu ainda fiquei na porta, irmãos, com medo de receber a compra. E aí, depois, Deus me deu entendimento. Eu disse, já entendi, põe a compra para dentro. O homem pôs, irmão, tanta coisa, irmão, naquela compra, veio de tudo. Quando eu abri as misturas, irmão, uma carne bonita. Aí, quando eu olhei para a carne, Deus disse assim, eis aí a carne, assa e coma, para matar o desejo, que eu saía da igreja e sentia o cheiro de carne assada, e eu tinha desejo de comer. Então, irmão, Deus preparou a carne, e quando eu vi aquela carne, a primeira coisa que eu lembrei, irmandade, foi de assar a carne. Eu disse, olha, essa carne nós vamos assar e vamos comer assada. E nós pegou aquela carne, irmão, não tem carne, não teve carne mais assada até hoje que eu comi igual aquela. De tão boa, saborosa a carne. Então, Irmandade, olha, foi uma benção, Deus abriu as portas.
E graças a Deus, até hoje, minha casa é suprida. São muitas obras, irmãos, tem muito mais obras maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida. E Deus abriu as portas. Hoje, Deus tem me honrado muito na graça dele, nesta obra. Deus tem me honrado, irmandade. Não é para me engrandecer, mas grande é o nome de Deus, é para contar a obra que Deus fez na nossa vida. Um povo que não acreditava e não gostava de crente, e hoje estou aqui contando a obra que Deus tem feito na nossa vida. Minha casa tem recebido muita gente. Eu não tenho uma casa muito boa, não, irmandade, e boa porque foi Deus que me deu. Deus não dá nada ruim para nós. Eu falo assim: a minha casa é simplesinha, irmão, simplesinha, mas Deus já tem me dado assim a honra de eu receber muitos irmãos dentro de minha casa, ministério dentro de minha casa, irmandade, de fora, daqui, de todo lugar, irmandade. Deus tem preparado na minha casa, tem passado, tem se hospedado dentro da minha casa. Eu tenho um grande prazer na minha vida, irmandade. Grande prazer. Hoje eu e meu esposo, nós servemos a Deus, meu filho, minha nora, minha mãe, meu pai, Deus chamou. Depois disso, chamou duas irmãs minhas, chamou amigos nesta graça, chamou muita gente. Hoje Deus preparou a salinha do lado de minha casa, tem os cultos, as reuniões de evangelização. É uma bênção muito grande. Nós passa prova, passa luta, mas nós temos as vitórias que Deus dá na nossa vida. Deus achou graça em me chamar, né, botar no ministério da piedade, irmandade. Hoje eu sirvo a Deus, assim no ministério da piedade. Peço, irmandade, ora Deus por mim nessa parte, né, porque é uma parte muito delicada e é o meu prazer servir a Deus, né? Suprir as necessidades das pessoas carentes. Louvado seja Deus, Deus sabe do desejo de cada um, irmandade. Então eu vou parar porque é muito grande o testemunho, né? Que Deus tem feito na nossa vida e tem muitos outros mais testemunhos lindos, igual esse que Deus tem feito na nossa vida, que não vai dar para mim falar agora, mas no dia que Deus preparar, né, me dê a liberdade de novo, eu conto no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o canal, né, comunhão com Deus, né, eu escuto muito os testemunhos, as obras, me alegro, choro, né, então Deus abençoe, né, e aqui é onde eu moro, Ibotirama, estado da Bahia. Deus seja louvado.